Bom dia, pessoal. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Chuvinha boa aqui, ó, em Fortaleza, no Ceará, aqui onde eu estou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor ilumine a sua vida hoje. Nós vamos dar sequência aqui, ó, a semana, né, do Janeiro Branco, Biblioterapia. Hoje nós vamos falar da reprogramação da mente através dos versículos bíblicos, através de uma nova consciência. Romanos 12 nos diz que é preciso não estar conformado, né, com as coisas deste mundo, mas renovais a vossa mente, renove a sua mente para que você alcance a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Bom dia, você que está aí se levantando, que está difícil, pastora, está difícil, a vida está difícil, as coisas estão difíceis, mas a gente não vai ficar reclamando da vida. Nós vamos tomar impulso, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós prosseguimos para o alvo e nós vamos conseguir. Porque Jesus está conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma promessa inquestionável, porque todos os dias o nosso Senhor está conosco, até a consumação dos séculos. E aí, começando a nossa biblioterapia de hoje, conversando com você, tem um texto na Palavra de Deus, maravilhoso, que nós já lemos ele ontem, mas nós vamos ler outros versículos. Mas no mundo nós temos que lutar o tempo inteiro contra as forças do inimigo, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta é invisível e muita gente não acredita nela, mas ela existe. E o versículo de Efésios 6:12 é que diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, quando se fala em não lutar contra carne ou sangue, para você entender bem claramente, é não lutar contra o seu irmão, contra o seu marido, contra o seu pai, contra a sua mãe, porque eles de alguma forma tomam posturas e posicionamentos que te agridem. A luta do dia a dia, as pessoas que se levantam contra nós, não são elas, são essas questões espirituais, né? Eu assisti um vídeo muito interessante, um casal brigando e um demônio atrás, né, influenciando, fazendo posições. Isso era no vídeo, mas a gente não vê, mas isso acontece de fato e de verdade. Mas aí, de acordo com a palavra de Deus, nós passamos por dificuldades porque muitas vezes os espelhos que estão refletindo a autoimagem negativa são espelhos defeituosos. São espelhos em que Satanás e seus demônios agem, que proferem opiniões mentirosas a respeito de nós. E para ter uma autoimagem saudável, é preciso que a gente busque de forma consciente a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, na leitura da palavra. E essas imagens distorcidas, elas passam para nós coisas ruins, como aquela frase dita por um espelho do passado, que você não vale nada, que você não presta para nada, que você não nasceu só para dar problema. Essas são as imagens distorcidas. Lembra dos textos que nós lemos? A imagem perfeita é a palavra de Deus. É o próprio Jesus, a imagem perfeita
que deve refletir você. E aí essas imagens distorcidas, esses espelhos defeituosos, precisam ser ressignificados para que eles tenham um valor correto para você. Quando a gente ressignifica uma briga de casal, vem o quê? O perdão. Quando a gente ressignifica uma palavra de um amigo, vem o quê? Reconciliação. Quando a gente ressignifica uma briga com amiga, vem o quê? Amor, amizade, reconstrução. E a partir das ruínas, você vai poder ter uma vida melhor. Os espelhos defeituosos, eles são gerados a partir da nossa família e das opiniões emitidas pelos outros ao nosso respeito. E aí essas opiniões, elas não são reais, são como as pessoas lhe veem. E aí você começa a pensar que você é assim mesmo, sendo que a gente tem que gerar uma nova mentalidade. Lembra de Romanos? Uma nova mente renovada através da palavra de Deus. Deus abençoe você. E tem o inimigo, que ele lança os dardos inflamados, pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos de mal, pensamentos que vão te inferiorizar e que não são a verdade. Então nós vamos buscar o espelho certo para ser curado das nossas dores emocionais internas, que muitas vezes você não diz para ninguém. O nosso valor pessoal, a sua autoimagem, ela tem que ser estabelecida, não é a partir do que os outros pensam, nem de qualquer outra coisa, mas a partir do que Deus diz ao seu respeito. Aí sua autoimagem tem que ser gerada a partir do que Deus diz ao seu respeito. Mas não é só ler de qualquer jeito não, Jaqueline. É ler com convicção, tomando posse para si mesma daquilo que aquela palavra está dizendo para você. E aí Deus é o nosso espelho ideal. Deus pensa sobre nós e coloca a sua palavra acima da opinião do mundo exterior que está em nossa volta. E aí as forças espirituais perdem o poder porque você está ali brigando. Não é isso. Não é isso, eu não sou assim. Eu sou o que Deus me fez para ser. Eu sou imagem e semelhança dele. Eu sou criação dele. Eu fui plano de Deus. E você começa a combater na sua mente os pensamentos contrários, aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, Neide. Recebe, Jaqueline, recebe, Neide, recebe a palavra de Deus no coração e guerreia com as armas espirituais, que são essa espada, que é o Espírito Santo, que é aquilo que Deus coloca. Eita Deus, estou aqui toda arrepiada, sentindo a presença de Deus, falando aqui com você e sabendo que Deus está aprovando, aleluia. Cremos em Deus, mas infelizmente, muitas vezes nós não cremos naquilo que a palavra dele diz ao nosso respeito. Você precisa saber quem você é. Você precisa fazer 3 coisas que nós vamos ver agora. Sabendo que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o pensamento de Deus, contra o conhecimento de Deus, e levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. O que é uma fortaleza, você sabe? É um lugar onde nós ficamos presos, escravizados. Um vício é uma fortaleza. Tem vício de pornografia, tem vício de álcool, tem vício de droga, tem vício de internet, tem vício de palavrão, tem vício de cafezinho que você não consegue se controlar, tem que tomar 3 garrafas de café, tem vício de chocolate, tem vícios de relacionamento, pessoas que não conseguem ficar sem
sem relacionar com ninguém. Fortaleza é um lugar onde você está preso, onde você todos os dias tem que repetir aquelas ações. E essas fortalezas, elas são estabelecidas na nossa mente através da repetição, a continuidade dessas fortalezas, da prática dessas coisas na nossa vida. E aí, você consegue anular isso através da verdade de Cristo. Anular sofismas. Sofisma é uma mentira, uma mentirinha com cara de verdade. E ela é maquiada por argumentos verdadeiros para que possa parecer real. A pior mentira é aquela que vem maquiada com uma roupa falsa de santidade. Espiritualizar aquilo que não está na palavra de Deus. Espiritualizar invenções humanas criadas para destruir a verdade do Evangelho. Sofisma é a ideia que nós abrigamos de uma falsa crença. É impossível viver de uma forma saudável, Adairton, quando a nossa verdade está doente. É impossível viver de uma forma saudável quando nós estamos doentes na nossa mente, nos nossos pensamentos. Deus, olha aqui um sofisma, um exemplo. Deus se agrada de pessoas humildes. Logo eu vou me depreciar a fim de agradá-los. Você se inferioriza, né? Você se inferioriza, você diz, eu tomei só um cafezinho, um pouquinho e tal. E você começa a se diminuir para agradar os outros. Isso é um sofisma. O verdadeiro caminho da humildade não é você estar se rebaixando o tempo todo para agradar as pessoas. O menor, para que você se torne menor, para permanecer da altura que aquela pessoa deseja que você esteja. Humildade não é isso. Humildade é algo interior. É uma pequenez cheia de grandeza, onde você se apequena em favor do outro sem querer benefício próprio. E o que fazer para destruir essas fortalezas? Primeiro, derrubar toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Segundo, levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo propositadamente. Levar e questionar os seus próprios pensamentos. Será que o que eu estou pensando é o que Deus pensa de mim? Será que o que eu estou dizendo é a verdade? Será que é isso mesmo? Comece a se questionar. Não seja uma esponja, seja um filtro. Não seja uma esponja para absorver todo tipo de porcaria, de bobagem, de conceitos fora da palavra de Deus. Pare para pensar. Saia do piloto automático. Compare os seus pensamentos com a verdade contida na palavra de Deus. Criticar e colocar em dúvidas todo e qualquer pensamento destrutivo que esteja te levando para o caminho errado. Porque, como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. E a reprogramação mental é que você escolha pensar corretamente de propósito. E aí eu vou deixar para você alguns versículos bíblicos e amanhã a gente continua a nossa conversa. Se você gostou desse vídeo, multiplica, passa para outras pessoas, faz com que elas saibam que é possível ter uma nova mentalidade forjada a partir da Bíblia, a palavra de Deus. E o texto é: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deuteronômio 30:19, que é um versículo que eu amo, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida
para que vivas tu e a tua descendência. Esse é o único Deus que eu conheço que faz a pergunta e dá a resposta. Eita Deus, escolhe a vida, deixa de bobagem, vai viver algo novo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus te abençoe, que Jesus vai te dar uma nova vida a partir de um novo pensamento. Não perde amanhã não o nosso devocional. Vem comigo. Deus está trabalhando em nome de Jesus. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Beijo no teu coração. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Glória a Deus.